Queridos, iniciei a gravação aqui, né? Caso alguém não possa estar conosco hoje, possa acompanhar. Já agradeço aqui, eu deixo um registro, né? Ao presbítero Paulo, que nas minhas férias me cobriu aqui semana passada, né? Falando sobre a criação, sobre a providência, tudo que Deus estabeleceu. E hoje nós vamos ver uma questão que vem logo após a criação, que é a queda. Deus cria tudo muito bom, como ele mesmo diz. E tem um problema que acontece depois desse tudo muito bom. E por que isso? É algo que a gente fica, às vezes, meditando. Talvez muitos nem tenham pensado sobre isso. Mas se Deus fez todas as coisas e está tudo debaixo do controle dele, como o presbítero Paulo ensinou aí semana passada, né? Tudo está debaixo do controle de Deus. E esse pecado? O pecado está fora do controle, então? Deus perdeu as rédeas da existência, né? Ou não? Deus continua na rédea da existência e o pecado, inclusive, serve ao próprio Deus. É esse o assunto que nós vamos começar hoje. A semana que vem tem uma segunda aula que cobre esse assunto também. E vocês fiquem à vontade aí para questionar, para interromper. Se eu não tiver a resposta na hora, a gente procura aqui, pesquisa. A história da igreja nos serve muito quando ela é bíblica, né? Olha que interessante isso, né? A igreja tem uma história. Depois que Jesus Cristo morre e ascende aos céus, os apóstolos morrem, houve uma história aí de 2000 anos. E essa história da igreja de 2000 anos, muita coisa se aproveita. E o que se aproveita na história da igreja? Aquilo que é confirmado pela Bíblia. O que é confirmado pela Escritura a gente aproveita. Muitas vezes o irmão vem, você já viu a história do personagem tal na Bíblia? Ele fez assim assado e isso é um ensino para nós. Muitas vezes você nem vai saber que aquela história estava na Bíblia. Aí você vai lá, consulta na Bíblia, né? Folheia a Bíblia, realmente que interessante, né? Meu irmão me mostrou essa história aqui e realmente tem tudo a ver com o nosso tempo de hoje, alguma coisa assim. Você aprendeu com um irmão que te levou uma palavra. E essa palavra desse irmão ela é válida por quê? Porque a Bíblia concorda com essa palavra. Se ele falasse algo contra o que a Escritura diz, essa palavra tinha que ser rejeitada. E assim é a história da igreja. Muitas coisas da história da igreja nos servirão e muitas coisas precisam ser descartadas, porque é antibíblico. Ou é especulação, ou é coisa da imaginação. Então, um dos marcos da igreja reformada é sola escritura. A escritura somente. Mas nós não descartamos a história da igreja, os seus servos fiéis. Eita. Ai, acabou a luz de novo, gente. Deixa eu ver se eu volto aqui com o pessoal. Vamos aguardar aqui. Eita, acabou.
aqui. Opa, voltamos. Energia de novo, gente. Hoje tá bom aqui, viu? Graças a Deus foi e voltou rápido. Vamos tentar de novo. Podemos prosseguir? Tô interrompendo algum assunto aí? Pode prosseguir, pastor. Bola pra frente, bola pra frente. Então, eu estava comentando aqui a utilidade da história da igreja, dos escritos dos grandes servos de Deus, servos que foram fiéis à Bíblia e que nos dão caminhos facilitados para que a gente possa consultar a Bíblia e tudo aquilo que a Bíblia nos tem reservado para abençoar a gente. Vamos prosseguir no slide aí e orar a Deus que essa energia agora fique, né? Vamos lá. Então aqui, ó, até aqui nós vimos um Deus pessoal, um Deus que não é uma ideia, uma ideologia, um sentimento. Deus não é isso. Deus é um ser, é uma pessoa que se relaciona. Deus ele é relacional, um Deus do pacto. E é um Deus que criou tudo, tudo. E é um Deus que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Um universo que foi criado por esse Deus com propósito dos gigantescos buracos negros aos microscópicos elétrons, nêutrons, prótons, tudo projeto de Deus. E um Deus também que criou seres humanos com propósito. Seres humanos como expressão máxima da criação. Seres humanos que foram dignos de receber a imagem e semelhança do seu Criador. Nem os anjos receberam essa dignidade. E um Deus que desce, queridos. Olha isso, nós vimos na questão de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, uma das pessoas da Trindade, ele desce ao nosso meio e assume a nossa carne. E no mundo que a gente vive, especialmente hoje, mundo das redes sociais, mundo da internet, do Twitter, do Instagram, do YouTube, a miríade de vozes que a gente tem para nos tentar desviar da voz verdadeira que é a do Senhor. Nunca houve uma época que Satanás utilizou mais dos recursos que nós temos para nos desviar de Deus do que essa. Por quê? Porque nunca houve uma outra época com internet, irmãos. Isso é fim dos tempos. Daniel falou desse momento. E olha que eu não estou querendo aqui ser interpretador, adivinho, vidente, não. O Daniel fala de um momento no final que haveria uma explosão do conhecimento. E a ciência se multiplicaria. Ciência não é no sentido de academia, não. A ciência é o saber. É a gente saber das coisas. E esse mundo de vozes que vem hoje, eu me sinto, e olha que eu sou de uma área da tecnologia, eu sou programador, eu me sinto oprimido diante de tanta informação que a gente tem. A gente chama esse momento de infodemia, é a pandemia das informações. É a guerra das vozes. E hoje nós vamos continuar sobre o pecado do homem. Eu sempre trago esse texto aí chamando a atenção, né? Ele, Jesus, porém, respondendo, disse: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Isso mostra o propósito da humanidade diante de Deus, ser feliz em unidade. Mas o pecado está arrebentando com a gente, queridos. Uma retrospectiva. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem lê para nós o texto em tela? Eu vi que a Luísa chegou. A Luísa é minha ajudante por excelência nas leituras aí. Aí saiu. Luísa caiu também. Luísa mora aqui perto de mim, deve ter acabado a energia lá. Daqui a pouco acaba aqui também. Alguém lê o texto em tela? Lê aí, velho. Dá para você? Eu leio, pastor. Por favor, seu Cléber. Depois, seu domingo, lê. Eu? Pode ler, por favor. Criou Deus, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher
os criou. Gênesis 1:27. Muito obrigado, meu irmão. Queridos, a gente, no decorrer desses encontros, né? Esse aqui já é o nosso quinto, sexto encontro, não sei, eu não gravei aqui. A gente vai caminhando para um momento, e cada um aqui vai sentir isso, em que ou a gente vai acreditar realmente na palavra de Deus, ou a gente abandona isso aqui e vai acompanhar as vozes do mundo. As vozes da psicologia, da sociologia, da paleontologia, as vozes do evolucionismo. A gente tem que botar um termo, porque não tem jeito de casar a Bíblia com isso. Ou a gente crê que nós somos a imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, e que Deus criou macho e fêmea, não é essa loucura que a gente vê hoje. Ou então a gente larga isso mesmo de mão. A igreja não serve pra quê? Pra que eu vou na igreja todo domingo se eu não creio? Tem diversão, entre aspas, né? Tem diversão melhor do que a igreja pra eu ir no domingo se eu não creio na palavra de Deus? Eu vou no clube, eu vou no barzinho, eu vou... E diversões que eu não digo nem pecaminosas, não. Diversões lícitas. E que são muito melhores do que ir numa igreja. Ou então, a gente é salvo de fato, é um crente e crê na Escritura. E essa miríade de vozes aí dizendo que a gente evoluiu do macaco, evoluiu da ameba, é um processo de milhões de anos, isso aí a gente deixa para trás, porque a própria academia já está colocando em xeque essas teorias, porque tem coisa caindo e a gente que é do populacho, vamos dizer assim, né? A gente não é nenhum acadêmico, a gente fica longe lá da academia, a gente não vê isso. Isso vai ter reflexo daqui 30, 40, 50 anos. Mas hoje já está se debatendo e se questionando as teorias do Big Bang, da evolução. Eu fico abismado como que o povo de Deus ele é suscetível a novidades e coloca a palavra de Deus em xeque na primeira novidade que aparece. Ou coisa que me irrita é isso. Deixa eu ligar o ventilador aqui, irmãos. A luz acabou aqui, o ventilador apagou e o trem esquentou aqui dentro. Então nós somos homem, mulher, imagem e semelhança de Deus, criados das mãos de Deus, produto do pó da terra. Tanto que se você pegar carne, músculos nossos, você vai ver aí, carbono 14. Nós viemos do pó da terra, da natureza. Só que nós temos o fôlego de vida. E nós temos um pacto. O pacto que foi firmado conosco, humanidade. Isso é o ponto chave da Escritura. Deus é um Deus de aliança, ele é um Deus de pacto. E isso é tão sério para Deus, e a gente precisa atentar como filhos dele, se verdadeiramente somos filhos dele, que a própria Escritura nos diz que Deus, não tendo um nome acima dele para jurar, ele jurou pelo próprio nome que a aliança dele ia permanecer de pé. É a coisa mais importante que a Bíblia coloca, não é o ser humano, não. É o Senhor e o seu nome. Ezequiel, no capítulo 36, isso é relatado de forma explícita. Deus vendo a derrocada dos filhos dele em todas as eras, Deus vira e fala assim: mas por amor do meu nome, que fique bem entendido, não é por amor de vocês, é que eu faço essas coisas. E isso tinha que dar uma paz pra gente. Pensa na situação, Deus fez uma promessa, mas depende de eu cumprir alguma coisa. Eu ia ser um dos homens mais ansiosos do mundo. Eu vou ter que cumprir alguma coisa diante de Deus? Falei, não, Deus fez uma promessa baseada na promessa do nome dele, não foi no meu, não. Isso me deixa em paz. Em paz não para pecar, mas em paz para obedecer a Deus. Mesmo que muito cheio de fraqueza e mazela ainda, mas nunca usando disso para justificar meu pecado. Apesar do pecado, Deus fez um pacto comigo. É Ele que vai sustentar esse pacto. Há um pacto, ou aliança, são sinônimos que eu uso aqui, de forma única entre nós, seres humanos, e Deus. Deus não fez isso com anjos, Deus não fez isso com bicho, Deus não fez isso com planta, Deus não fez isso com mineral, com mais ninguém.
É um pacto exclusivo entre a humanidade e o Senhor. Há um pacto, há uma aliança. O que é a realidade? Vocês já pararam para pensar nisso? O que significa realidade? Quem quer abrir o áudio aí e comentar alguma coisa sobre isso? Se não tiver ninguém, eu prossigo, não tem problema não. O que é a realidade? Você já parou para pensar? Quem tratou muito disso foi um filósofo muito conhecido chamado Immanuel Kant. O que é a realidade? Vamos começar pensando o seguinte. A realidade, ela é baseada naquilo em que nós experienciamos. Então existe um sujeito que somos nós, cada um, e existe um objeto, que é algo que o sujeito observa. E esse relacionamento entre sujeito e objeto, ele é baseado em leis naturais e espirituais. O que eu quero dizer com isso? Eu vou perguntar aqui, por exemplo, Fábia. Fábia, tá me ouvindo aí? Ou tá difícil para você? Ele tá dirigindo. Tá dirigindo, né? Vou perguntar pra você então, velho. Você tá ouvindo aí, ó? Fala aí. Se eu mandar o senhor ir agora, e quem sou eu pra mandar no senhor, né? Que isso? Mas se eu mandar o senhor agora, velho, você vai lá no edifício Acaiaca. Você tem idade pra lembrar da Acaiaca. O povo mais novo não lembra, não. Eu lembro. Não. Você vai lá no Acaiaca, agora na Afonso Pena, você vai pular lá do 40º andar do prédio Acaiaca. O que você vai me falar? No mínimo que você tá doido. E por que eu tô doido, seu Domingos? Ué, mandar fazer uma coisa que é impossível. Não, possível é você pular. Isso é possível. Mas O que vai acontecer? Tá fora da realidade, né? eu aceitar esse desafio, E se o senhor aceitar e pular, o que vai levar o senhor? O que vai acontecer? aí eu vou morrer. E por que o senhor vai morrer? Porque provavelmente eu vou pular de um lugar alto, né? Porque o caiaque é o mais alto de Belo Horizonte, ou já foi, né? Exatamente, querido. Vocês estão vendo que, pela própria lógica, né? A gente fala assim, e por que se eu pular de um prédio aí de, sei lá, o Acaiaca, 100 andares, não sei nem quanto que o Acaiaca tem, não. Se eu pular de um prédio alto, existe uma lei natural chamada gravidade. E essa lei, ela indubitavelmente vai ser operada na medida que eu pular do prédio. Essa lei vai entrar em ação. Essa lei vai atrair o meu corpo diretamente para o solo. E quando o meu corpo chocar o solo, ele não vai aguentar a desaceleração que vai acontecer. E os meus órgãos internos, eles vão explodir. E eu vou morrer. Existe uma lei natural que rege isso. Assim como existe a lei da gravidade, existem outras leis, as constantes universais, tudo que o homem já conhece mediante a ciência. E do mesmo modo, queridos, existem leis espirituais, mas parece que a gente não liga muito para as leis espirituais, não. A gente não dá a devida seriedade que a gente dá para a lei da gravidade, a gente não dá para as leis espirituais que Deus estabeleceu. E a gente transgride essas leis espirituais constantemente. E agora me explica por que a gente faz isso? Não seria algo muito lógico? Olha, do jeito que tem leis espirituais, naturais, existem leis espirituais. Então, do jeito que eu não transgrido as leis naturais, eu não vou transgredir as leis espirituais. E essas leis espirituais, elas foram objetivamente resumidas nos 10 mandamentos. Então não é para dizer que está na cabeça de cada um, que é algo etéreo, que a pessoa pode não saber, de jeito nenhum. E eu volto ainda, antes dos 10 mandamentos, a Escritura nos diz que Deus gravou essa lei espiritual no coração de cada ser humano que nasce. Ele não precisa nem ter acesso à Bíblia. Ele sabe. Ele sabe que adulterar é errado, que roubar é errado, que falar mentira é errado. Há algo em nós inato que nos diz assim, olha, isso é errado. O apóstolo Paulo ele vai defender em Romanos 2
que os gentios que não têm a lei, eles são lei para si mesmo, porque a sua consciência ora os defende e ora os acusa. Olha que interessante isso. Aquele que nunca teve acesso à Bíblia, quando ele faz algo de errado, a consciência dele fala assim, ó, isso aí é errado. E quando ele faz alguma coisa de bem, a consciência dele o elogia, ó, bacana, né? Você fez algo bom. Você não precisa de Bíblia para saber das leis espirituais, porque a eternidade está no coração do homem, sem que este possa discernir as coisas futuras. Já está lá. Agora eu pergunto, meu querido ouvinte, por que a gente não obedece esse troço dessa lei espiritual? Qual que é o nosso problema? Pastor, eu posso falar? Por favor, meu irmão. É o seguinte, eu estou observando aqui, tem 5 pessoas nessa reunião. Eu acho que mais, porque eu acho que a Rafaela está com o Gustavo. 6 pessoas. 6 pessoas. Isso. No dia que o Paulinho pregou, tinha umas 8 pessoas na igreja. Eu acho que uma das coisas mais sérias hoje de um indivíduo que se propõe a ser crente é não levar a sério o ato de querer. Porque nós estamos estudando duas coisas importantíssimas, que é o catecismo maior e a nossa condição de espiritualidade baseada no aquilo que João pregou. Aham. Eu falei, eu não sei se o senhor já estava lá na igreja, mas eu falei que para mim, as duas coisas mais importantes, os 2 desafios mais importantes que Deus tinha para fazer era unir judeus e gentios. Isso. Esse é o mistério, né, que estava oculto. Exatamente. No capítulo 11 ele começa falando do mistério. Então é um mistério que Deus propôs e Paulo resolveu. A encarnação de Cristo é outro mistério Deus que descer leva à terra. uma ideia uma ideia real da nossa espiritualidade. Mas acontece que as pessoas não entendem ou não querem entender isso. Quer entender a espiritualidade é realmente uma missão grande. É por isso que eu comento que é um milagre, né, seu Zé Domingos? A gente vai até o limite da exposição. É o que eu faço aqui, de todo coração, eu tento convencê-los, usando a lógica, usando a argumentação, retórica, que a Bíblia é a verdade. Só que chega aquele limite que, se eu não me engano, foi o procônsul que virou para Paulo e falou assim: Paulo, quase me persuades a ser um cristão. Mas não era Paulo que ia fazer isso, era o Espírito Santo. Então ele foi barrado, Paulo foi barrado naquilo que é a alçada só do Espírito Santo. Convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você imagina o procônsul Sérgio diante do maior evangelista que essa terra já viu, que foi Paulo? E ainda o cara chega na beirada, né, Paulo? Quase que você me persuades a me tornar um cristão. Quase! Mal sabendo ele que não era alçada de Paulo isso. E nunca que Paulo ia chamar isso pra ele, né? Paulo sabia disso. Meu irmão. Posso te perguntar alguma coisa? Pois não, cara. Você comentou aí que a pessoa, você supôs que uma pessoa pulando do edifício, chegou lá embaixo
segundo a lei da gravidade, vai esborrachar lá, não vai existir mais nada dele, né? Naturalmente, né? Isso. Uma lei natural. Uma lei natural. E a parte espiritual dele, como é que fica? Sr. Clélio, aqui eu usei uma... Continua, né? Aqui eu usei uma em comparação com a outra. Do jeito que existem leis naturais, existem leis espirituais. Essa pessoa que pulou do prédio, eu não sei qual que é a situação espiritual dela. Agora, a grande questão é, por que a gente obedece às leis naturais e tem clareza que existem leis naturais e que a gente vai ser prejudicado se a gente não reconhecer essas leis naturais? Por que a gente não reconhece as leis espirituais? É essa que é a grande questão. Por que a gente obedece uma, mas não obedece a outra? Ok. Olha isso. Isso tinha que bater no nosso coração e falar, realmente, eu reconheço que existe um Deus, eu reconheço que esse Deus diz que roubar é errado, eu reconheço que esse Deus diz que eu invejar é errado, eu reconheço que esse Deus diz que se eu olhar para uma outra mulher que não seja minha esposa, eu vou estar cometendo adultério, só de eu olhar. Mas me fala aqui, eu creio que só a Rafaela, se ela tiver aí, ela é a única mulher da nossa turma hoje. Me fala aqui qual desses homens que estão aqui, eu, seu Clélio, seu Domingos, Fábia e Gustavo, qual desses homens até hoje nunca olhou para uma mulher com um olhar impuro? E me responda, não precisa levantar a mão aí não, me responda na sua mente, sabendo que Deus está sondando o seu coração. Mas não era para ser assim? É aí que nós vamos entrar no grande problema da humanidade, que é pecado. Por isso que nós estamos preparando o terreno, mostrando que esse tal livre-arbítrio que a gente sempre ouve falar hoje, especialmente nessa filosofia moderna, o homem é livre para fazer o que quer. É livre nada. O homem é escravo do pecado. Tanto que é escravo que ele não consegue obedecer a Deus de forma perfeita. Ele vai errar. E é isso que eu quero mostrar nesses dois encontros que nós vamos ter. Vamos prosseguir. As leis espirituais regem a ligação entre a imanência e a transcendência. Regem o invisível e o visível. Regem o agora e o porvir. A lei de Deus, né, a lei com letra maiúscula aí, é a expressão da glória de Cristo em palavras. Deus fez um pacto com a humanidade por meio de palavras. Tudo é de vocês. Vocês só não são Deus. Vocês são tudo. Vocês só não são Deus. E para provar que vocês não são Deus, a única coisa que vocês não vão poder fazer é comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A diferença entre nós e o Senhor era uma lei que o Criador colocou para a criatura. Vocês estão vendo a diferença, obviamente, além da diferença de natureza, né? Deus possui uma natureza divina, como a gente viu nas aulas anteriores. Os seres humanos possuem uma natureza humana. Mas moralmente, a nossa diferença para com Deus, nós que somos imagem e semelhança dele, era um pacto. Não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se vocês fizerem isso, vocês estão atendendo o propósito para o qual eu criei vocês. Pronto. Então essa lei espiritual, né, que foi concebida, ela era a nossa ligação, imanência é aquilo que existe aqui na natureza, na Terra. A transcendência é o que existe no céu. O invisível, né, as forças invisíveis, com as visíveis que a gente vê. Regem agora a nossa vida e o porvir, o nosso destino final. A lei de Deus é o próprio Cristo manifesto em palavras. Essa lei, ela encarna depois, tanto que Cristo é chamada de o Verbo, Cristo é chamado de a Palavra, Cristo é chamado de Logos. Olha que coisa, né? Vamos segurar aí. Fala, Fábia. Pastor, boa noite. Boa noite. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando Deus falou com Adão e Eva isso aí, né? Se comeres desses frutos, certamente morrerás. E
Logo em seguida, então, foi o próprio Deus que mandou o diabo ir conversar com a Eva? Fábia, isso está registrado em Gênesis 3. Eu tô te devolvendo uma pergunta. Fábia? Gênesis. Oi. Gênesis 3 é o capítulo da queda. Aí eu tô te devolvendo uma pergunta. Isso tá registrado lá? Não. Então, o que a gente passar aqui, a gente vai estar especulando. O que a Bíblia diz é: Deus estava no controle disso. Como que Deus fez? Ele mandou o diabo, ele conversou, não sei o quê? Não sei. Mas o que eu afirmo Isso não tem como a gente categoricamente, saber, né? o que eu afirmo categoricamente aqui, e biblicamente, é que Deus não estava sendo pego de surpresa. De algum modo, Deus operou todas estas coisas. Ah, mas como que foi? Deus mandou um WhatsApp pro diabo, ó, vai lá agora no Jardim do Éden e no seu... Não, isso é coisa de pastor louco que quer entrar onde não é chamado. O que a gente afirma é o seguinte... Então, onde a Bíblia se cala, a gente se cala, né? Pronto. E a Bíblia nos diz, Deus estava ali, coordenando todas as coisas. Pronto. Ah, mas como que é e tal? Não sei. O Filho de Deus, ele vai se dar por satisfeito e falar assim, olha, de alguma forma, esse episódio da queda cooperou para o bem, para a gente chegar lá no final na redenção em Cristo Jesus. Agora, como que foi? Como que funcionou? Quais foram os atores, o script disso? Nós não temos como alcançar isso, porque isso não foi revelado. Vocês estão vendo, irmãos? Igual um teólogo diz, pastor, Deus é outro, né? Não tem como a gente compreender. Então, olha, irmãos, essa pergunta do Fábio ela é interessante pelo seguinte. Isso mostra o como que a nossa mente ela gosta de escrutinar, de pesquisar. Isso é bom, isso é bom. Muito bom a gente ter curiosidade. Agora, quando nós temos a resposta, a gente precisa se dar por satisfeito com essa resposta. Qual que é a resposta da pergunta que o Fábio fez? Ah, Deus foi ele que mandou o diabo ir lá e não sei o quê? Falou, Fábio, como isso aconteceu? Eu não sei, porque a Bíblia não registra. E isso a gente se satisfaz. O que a gente sabe é que Deus estava no controle. Tranquilo? Tranquilo, pastor. Vamos caminhar. Gênesis 3, falando nele aí, ó. Gênesis 3, de 1 a 7, diz assim, irmãos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Ó, pra você ver, ó, irmãos, eu vou ir fazendo alguns comentários, né, durante a leitura. Que esse diabo dessa mulher tá conversando com a serpente? Já começa aí, quando a gente começa a flertar com o pecado. Você já percebeu isso na nossa vida? Vem algo errado, você sabe que é errado, mas aí passa na sua mente a possibilidade daquilo dar certo. Já começa aí. Em vez de você rechaçar o negócio, você fala, mas será que mesmo? Aí a mulher dá corda. Do fruto da árvore do jardim, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Meus irmãos, entendam de uma vez por toda, tem uma briga aí, eu não sei porquê dessa briga, né? Ah, porque era uma maçã, ah, porque era não sei o quê. Não interessa qual que era o fruto. Não interessa. O que está em jogo aqui é a ordem do Senhor. Podia ser uma lata de Coca-Cola. Deus colocou uma lata de Coca-Cola lá no meio do jardim. Ó, não mexe nessa lata, não. O que está em jogo é a desobediência, a quebra do pacto. Era um fruto que não se sabe qual que era. E Deus coloca uma ordem. Até aqui vocês podem vir. Depois disso, não. E a serpente vai. E ela dá uma manipulada na pergunta. Vocês percebem? Quando a gente não conhece bem da palavra de Deus, quando alguém vem com a palavra torcida, muitas vezes a gente cai por não conhecer a palavra. O diabo ele dá uma torcida no que Deus falou, não comereis de toda a árvore do jardim. Não era essa a ordem. Aí a mulher piora o negócio um pouco. Não.
Das árvores a gente pode comer, mas essa aqui não pode. E nem tocar nela. Ó, pra você ver, Deus não falou nada disso. Só um detalhe. Como que a coisa já tá encebando aqui. Aí vem a serpente. Então disse a serpente à mulher. A serpente, também conhecida como dragão, também conhecido como diabo, como o Apocalipse diz. Satanás disse à mulher: é certo que não morrereis. Eu imagino a cara de cinismo, né? A cara do pescador jogando anzol no rio. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. Que troço de Adão no meio dessa zebra toda aqui, gente. Deus fez um pacto com o homem, tá? E aqui não tem machismo, não tem feminismo, não tem esses ismos aí, não. O homem é o cabeça da aliança, a mulher a sua auxiliadora. Enquanto Eva comeu aquele fruto, o pacto não tinha sido quebrado. Adão comeu do fruto, caiu. Acabou o pacto. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Meus irmãos, o mundo hoje defende que isso aí é uma fábula. Não, isso aí é uma mitologia. É só para mostrar mais ou menos, né, como que funciona a questão da maldade humana, né, dos valores éticos, morais. Meus irmãos, isso é um fato histórico. E sabe qual que é a maior prova disso? Se a gente percorrer as eras... Vou pegar ali a partir do pensamento filosófico grego. Nós vamos ver que a humanidade sempre caiu nisso. Olha o que Satanás faz com Eva. Ele diz que no dia que eles comerem do fruto, eles seriam conhecedores do bem e do mal. Percebam a atitude da mulher. Olha isso aí, olha. Ver é o quê? É um sentido empírico. Ver está na nossa natureza, é a visão, é um sentido empírico. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer ao paladar, mais um sentido dos sentidos que a gente tem, né? Na nossa audição, paladar, olfato, visão, tato, os sentidos dos seres humanos empíricos. Vendo a mulher, olhos, que a árvore era boa de se comer, paladar, agradável aos olhos, de novo, e árvore desejável para dar entendimento, razão. Olha a razão aí, ó, a lógica. Árvore para dar razão. Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido. Vamos traçar uma linha rápida aqui? Deixa eu ver se eu tenho esse slide aqui ou se eu já vou estar adiantando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Não, então é isso mesmo. Só para os irmãos entenderem. Pode ser que algum outro aí fique um pouco assim balançado por nunca ter visto isso e tal, mas são personagens da história da humanidade muito conhecidos. Vocês lembram aí de Platão e Aristóteles? Platão e Aristóteles são filósofos da Grécia Antiga. Ali, século IV antes de Cristo. Platão é chamado de o filósofo do mundo das ideias, da razão, das formas ideais. Já Aristóteles, ele é chamado de o filósofo da natureza, do aqui da terra, do empirismo. É a mesma batalha que se travou no Éden. Nós entramos numa guerra ali no Éden, onde nós perdemos o controle da razão e do empirismo. Platão e Aristóteles foram grandes personagens da história que travaram essa batalha. Estão aí registrados como prova desse acontecimento. Se a gente caminhar mais um pouquinho, mais um pouquinho entre aspas, eu vou saltar aqui para... Não, mais um pouquinho, vamos saltar aqui para a época dos pais da igreja. 400, 500 anos para frente ali. Não, mais, 700 anos para frente. Terceiro, quarto século.
Do mesmo jeito que tinha Platão e Aristóteles, né, o homem da razão e o homem da experiência, nós vamos bater ali em Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é chamado de um neoplatonista. Ele tinha essa mesma visão assim do mundo das ideias, das formas ideais. E nós temos um pai da igreja chamado Tertuliano, que combatia de frente isso. Tertuliano deixou gravado na história, né, o que tem a ver Jerusalém com Atenas, né? Ele tinha pavor dessa ideia de platonismo. Então você vê, a guerra continua. Se a gente caminhar mais um pouco na história, nós vamos cair ali na escolástica. A escolástica é um período da Idade Média, que eles chamam de a Baixa Idade Média, já no final, século XII, século XI, século XII, a gente vai ter as escolas nominalistas e as escolas realistas. E é o mesmo embate. É a razão contra a realidade, contra o empirismo, contra aquilo que se pode provar. Os nominalistas e os realistas. Se a gente caminhar mais um pouco, nós vamos chegar aí no Iluminismo, século XVII, século XVIII, nós vamos ver que a gente tinha os racionalistas ingleses e a gente tinha os empiristas. A grande guerra do Iluminismo é isso. Os racionalistas, o grande representante do racionalismo foi que escreveu a crítica da razão pura, foi escrito por Immanuel Kant, gente. Nossa, minha cabeça tá ruim, viu? O que veio antes dele, que para combater, foi o Descartes. Descartes é o pai do racionalismo, o uso da razão, da mente. E a gente tem os empiristas, John Locke, a gente tem Hume. Então, gente, entenda, essa guerra do Éden não acabou lá não. Isso vai continuar até a volta de Cristo. Vendo que a árvore é boa de se comer, agradável ao paladar, boa para dar entendimento. Vocês estão vendo? Aconteceu ali no Éden uma ruptura que a gente chama de pecado. A desobediência é o pecado. Hoje a gente vê, o que é pecado? Aí vem as teorias, né? O cara escreve 1000 páginas para falar o que é o pecado. Não, João resume o que é o pecado na carta que ele escreve, falando assim, olha, pecado é a transgressão da lei de Deus. Acabou. Não precisa mais nada. Eu não sei se as pessoas querem arrumar desculpas, né? Porque tá pecando, aí querem dar uma outra concepção para pecado. Meus irmãos, me ouçam. Nós vamos caminhar nesse mundo pecando. Porque pecado é a transgressão da lei. E o único que pode nos salvar dessa condição é Jesus Cristo. Então não tenta mudar a concepção do que é pecado, não. Porque fatalmente, em um momento ou outro, você vai falar assim, nossa, eu tô pecando. Ou você se arrepende e muda, ou você vai mudar a lei de Deus e vai estar cometendo iniquidade ainda pior. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Vamos continuar. Vocês viram na semana passada a criação, a providência, tudo que Deus fez, tudo muito bom. Só que nessa desobediência de Adão e Eva, no capítulo 3 de Gênesis, entra um ruído, entra um problema aí. Tem um problema que foi gerado. Tanto que o título desse slide aí é Um ruído entrou na existência. Quem leu o versículo aí para nós, por favor? Só lê, seu Zé. Por favor, seu Zé Domingo. Ei, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Gênesis 5, 3. Muito obrigado, meu irmão. Esse, para mim, é um dos textos mais tristes da Escritura. Você vai falar assim, uai, pastor, por quê? Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou ele de Sete. Sete aí não tem nada a ver com o nosso numeral, não, tá?
Coincidentemente, no português existe um número que chama 7, mas 7 aí é uma palavra hebraica que não tem nada a ver com isso. Por que esse é o texto mais triste da Escritura, na minha concepção, tá? Pode ser que para outro seja outro texto. Ele gerou Abel, né? A sua descendência. Oi? Porque ele deixou de ser a imagem e semelhança de Deus e foi de Adão. Exatamente isso. Veja que não é meramente Moisés que estava registrando o Gênesis e fala assim, olha, Sete foi gerado à imagem de Deus. Não. Agora tem um problema aí, que Sete, ele é a imagem do pai dele. Ele é a imagem de Adão e Eva. 2 pecadores geraram um novo pecador. E assim, geração ordinária foi sucedendo na existência. Então há um ruído, há um problema que, apesar da gente ainda ter a imagem e semelhança de Deus, mas existe algo que impede a pureza disso. E esse algo que mancha, que impede a pureza, é o pecado. Nós somos geração de Adão. Gerou Adão um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E agora já tem uma questão aí. Tem um pastor muito querido, né? Ele conta que quando ele foi conhecer o filho mais velho dele, né, no hospital, primogênito, ele chegou lá, pegou o menino, né, no berço, levantou o menino assim, ô, minha serpentezinha. Porque é exatamente, o veneno tá ali. Então, essa coisa católica romana, né, de que a criança nasce pura, e que inclusive muitas igrejas propagaram isso. Muitas igrejas evangélicas hoje, porque o evangélico raiz da reforma protestante, ele sabe que não é. Uma criança não é pura. Mas hoje, infelizmente, o romanismo está misturando com o evangelicalês de novo, tá uma bagunça. Igrejas batistas que dizem, não, até 7 anos de idade a criança é pura. Gente, aonde que encontraram até um número para colocar um número? Antes fosse a própria igreja católica que disse que a criança é pura e acabou. Mas é um fato que não é bíblico. Porque a peçonha do pecado está ali. Isso se chama pecado original. É pecado da origem. Adão gerou Sete, que gerou Enoque, que gerou não sei quem, que gerou A, B, C, D, E, F, G, H, durante não sei quantos mil anos, até chegar em mim. Adão gerou Ricardo, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Aí vocês estão vendo como que esse papo de evolucionismo, que o homem veio da ameba, veio do macaco, e que a Gênesis é uma grande parábola, uma grande metáfora, é uma mitologia, é uma fábula. Isso é tudo para desconstruir o pecado. E no fim das contas, pecado nem existe. Pecado é uma concepção da sociedade e você precisa se aceitar do jeito que você é. Isso é o pensamento progressista, é o pensamento que está hoje aí, inclusive entrando dentro das igrejas. Mas não, irmãos. O pecado é um fato histórico e ele resiste como uma peçonha no sangue que circula na nossa alma. Desde a concepção, como Davi fala. Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Quando Deus manda Saul invadir os amalequitas, Deus vira e fala assim, ó, Saul, você vai matar tudo que tá ali dentro dos amalequitas. Homem, mulher, bicho, criança você vai matar. Por quê? Porque é impuro. Deus fala isso com Saul. Mas nós, população moderna, avançada, acha que somos mais sábios que Deus. Não. As criancinhas são puras. A gente tem até um problema, mas as criancinhas não. Não, meu irmão. Cria o teu filho na disciplina e admoestação do Senhor, porque senão ele não vai dar boa coisa, não. Pois não, Fábio? Fabian, depois o Gustavo. Fabian, tá aí? Você tinha levantado a mão? Tô sim, pastor. É que, como a palavra fala que o salário do pecado é a morte, se criança não nascesse em pecado, ela não morreria, né? A minha filha, eu perdi uma filha mais nova no útero da mãe dela no dia do parto. Se ela fosse pura,
a morte não poderia alcançá-la, porque a morte é o salário do pecado, como você falou. Tanto que na volta de Cristo há um registro em Apocalipse que o ímpio, ele vai querer morrer. O ímpio vai virar e vai falar assim, eu não aguento a ira do Cordeiro de Deus, eu não aguento a ira de Jesus. Caiam sobre mim montes, me matem. Só que não existe mais a morte foi tragada pela vida. Ele não tem como morrer. Por isso que a condenação no inferno ela é eterna. Não existe aniquilação, como defende Adventista, Testemunho de Jeová, essa turma aí defende a aniquilação. Não. O Apocalipse do apóstolo João diz que os ímpios, quando houver a ressurreição dos mortos, eles não aguentarão a ira do Cordeiro e desejarão a morte que já não existe mais. E é exatamente o que você falou, uma criança não poderia morrer se ela não fosse pecadora. Mas ela é da descendência de Adão. Ela pode não ter pecados factuais, pecados que ela cometeu com dolo, com consciência. A idade da consciência não chegou ainda. Mas a origem dela já é problemática. E Deus ele tem um problema com a origem. E esse problema vai sendo agravado quando o ímpio vai se tornando mais culpado diante de Deus. É tão interessante que a Provérbios, né, me veio em mente aqui agora, tem um Provérbios que diz assim, a oração do ímpio, ou a oração daquele que desvia o ouvido da lei, se eu não me engano é Provérbios 17:17, confirma aí alguém, por favor. Provérbios 17:17 diz assim, a oração de quem desvia de ouvir a lei de Deus é abominação diante dele. E ouvir a lei ali, não é você pegar a Bíblia, ler e falar, não, eu obedeço a lei. Não. A humanidade deixou de ouvir a lei de Deus lá em Adão e Eva. É disso que o autor de Provérbios está falando. Eles deram as costas para a lei de Deus. E a partir daí nós nos tornamos culpáveis. Por quê? Porque a gente quer até obedecer, como Paulo diz, né? Mas a gente faz outra coisa. De fato, a gente desobedece. Gustavo, por favor, pode abrir seu microfone, meu irmão. Boa noite, pastor. É Rafaela. Rafaela. Quando eu li, né, dentro disso que você está falando, me surgiu uma dúvida. Quando a gente lê na Escritura, então, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a esse homem a que a Bíblia se refere, então, seria apenas Adão. É isso? Rafaela, essa pergunta sua é muito boa, tá? Na Reforma Protestante houve um debate muito grande. Lutero, que foi um dos estopins, né, da Reforma Protestante, mas não foi só ele, diversos outros padres, monges, estudiosos se insurgiram, né, naquele momento contra a Igreja Católica. Lutero defendeu que quando Adão quebrou o pacto com Deus, nós perdemos completamente a imagem e semelhança do Senhor. Acabou essa imagem e semelhança. Só que os reformadores viram que não foi isso. Que houve uma torção. O homem se tornou uma caricatura. E eu acho que eu vou ler esse texto nos slides aqui, tá? Eu vou comentar agora, mas pode ser que nós vamos chegar nele aqui. O Salmo 8 indica isso. O Salmo 8 é o salmista pastoreando as suas ovelhas numa noite estrelada. E parece que esse salmista, ele tá... O Salmo 8, depois vocês leem ele aí. O salmista, ele tá encantado com o céu, ele tá em contemplação. Ele vira e fala assim, ó Senhor, quão grandioso és tu. O Senhor que estendeu os céus e colocou as estrelas nos seus lugares. Ele tá fazendo uma oração a Deus em contemplação. E aí, ao mesmo tempo que esse salmista, ele tá olhando o céu, a criação de Deus, né, ele olha para dentro de si. Olha para o seu próprio coração. Para a mazela que ele é, né? E ele vira e questiona a Deus. Ele fala assim, o que é o homem para que dele te lembre, Senhor? Tipo assim, Deus, o Senhor é doido de ligar pra gente? Né? Tipo assim, para que Deus se importa com a gente, né? Ele pergunta a Deus, o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? O salmista questiona isso. A Deus, por que o Senhor se importa com a gente? Mas ao mesmo tempo em que o salmista olha para dentro de si, ele volta o olhar lá para o Éden.
E ele lembra do que ele ainda tem dentro de si. Ele vira e fala assim: no entanto, nos fizestes um pouco menor do que o próprio Deus. Olha que interessante isso. Há ainda em nós algo que atrai a atenção de Deus sobre nós, que é o pacto. Não é nada que eu faço, o Ricardo ele é tão santo, ele tá dando um monte de cesta básica no orfanato, no asilo. Ricardo ajuda um monte de gente. Ricardo é tão bom que Deus está salvando ele por causa disso. Não! O salmista está lembrando do Éden e está lembrando que Deus ainda tem um pacto. Ainda sobrou em nós a imagem e semelhança nesse sentido de que Deus não pode ir contra a sua palavra. Então, imagem e semelhança não é meramente essa coisa, vamos dizer assim, substancial, né? Ah, Deus é amor, a gente também ama. Deus é justiça, a gente também age com justiça. Não é questão só de comunicação de atributos, mas é de pacto. Este pacto não foi feito com os anjos, mas ele foi feito com a descendência de Abraão, como Hebreus capítulo 2 mostra. Então existe em nós ainda resquícios da imagem e semelhança de Deus, especialmente quanto ao pacto que Deus fez conosco. E é esse pacto que Deus coloca o nome dele como garantia de que ele vai resgatar a descendência de Abraão por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. É aí que entra a questão. Então há em nós ainda imagem e semelhança do Senhor. Aí os reformadores combateram esse ensino de Lutero. Lutero era um homem da sua época, né? Lutero ele deu um passo tão gigantesco sobre a justificação pela fé que a gente tem que lavar até a boca para falar do homem, né? Porque você imagina a teologia que Lutero desenvolveu ali, lendo a Bíblia, ele traduziu a Bíblia para o alemão, mas ele não estava isento dos erros, não. Ele era um homem como qualquer outro, como Calvino, como Zwinglio, como John Wesley, como todos os outros que vieram depois, né? Mas a imagem e semelhança de Deus persiste em nós, com ruído, com problema, com deficiência, com torção, mas ela ainda está em nós. Respondida a pergunta? Respondida, obrigada. Nada. Quer dizer, a gente não deixou de ser humano, né? Olha que interessante isso, né? Somos seres humanos. O ser humano é esse pacto que Deus fez com a gente. Nós continuamos a ser seres humanos e precisamos de redenção para alcançar a plenitude disso. E isso vai acontecer com quem Deus elegeu e cumpriu o pacto em Jesus Cristo. Vamos prosseguir, queridos. Deixa eu ver aqui, Amado, já deu 9h10, apesar dos apagões, né, e tudo, eu não quero correr, tá? Então, esse combinado que eu fiz com vocês, né, de não correr, nós estamos um slide além da metade. Vamos finalizar aqui e a gente continua semana que vem, devagarinho, como disse Jacó para Esaú, né, lá em Gênesis 33. Vão no passo do gado e do menino, sem correria, pra gente ir analisando bem essas perguntas que vão entrando. Eu faço questão que fiquem respondidas. Se eu não souber na hora, a gente vai responder depois. Então a gente vai devagar, sem precisar de correr. Vamos combinar assim então? Finaliza agora e a gente continua do slide 10, que é isso aí, ó. Olha o texto de Romanos, né? Porquanto por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O problema está lá em cima. Está lá atrás. E vem em sequência. Por isso que todos pecaram. Semana que vem a gente continua. Deus abençoe a todos e uma boa noite, viu? Amém. Obrigado, pastor. Boa noite. Um abraço, gente. Deus abençoe e tchau.